Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar com a série a respeito das artes liberais, né? E durante esses vídeos eu vou mostrando ali algumas relações que há entre o Trivium, especificamente, que são as artes da linguagem, né? E o programa de enriquecimento instrumental do Raven Feuerstein. E também sobre aspectos da teoria da aprendizagem mediada como um todo. E hoje nós vamos começar ali a ver alguns conceitos que são como que uma preparação para o estudo do Trivium, tá? Nós vamos ver propriamente a diferença que há entre artes utilitárias, as artes finas e as chamadas artes liberais, tá? Então, o que acontece? As artes utilitárias e as artes finas, elas possuem um elemento de transitividade. E o que é isso? Ou seja, essas atividades, elas envolvem a ação de alguém sobre um objeto externo. Por exemplo, um carpinteiro, ele trabalha, né, na madeira, ou seja, a sua ação tem uma consequência na madeira, né, ou no material com o qual ele trabalha. Um encanador, ele vai exercer a sua ação sobre, né, objetos, né, canos, sistemas de encanamentos, etc. Ou seja, um objeto externo, o qual esses profissionais das artes utilitárias melhoram. Então, eles melhoram algo que é externo. Então, uma madeira que não era preparada para se fazer um móvel, ela vai passar por um trabalho de perfeição, por assim dizer, que é exercido pelo carpinteiro. Então, o carpinteiro exerce a ação em cima da madeira e a madeira, então, fica apropriada, perfeita para, né, se fazer um móvel qualquer. A mesma coisa com qualquer arte utilitária. Sempre nesses casos, se trata da ação de alguém sobre um elemento ou um sistema ou algo que é externo, assim, ou seja, está fora da pessoa. No caso das artes finas, isso também acontece. Um escultor, ele vai preparar ali o seu material e fazer uma escultura, mas essa escultura não é o artista propriamente, né? Pode haver debates quanto ao elementos do artista que fazem parte da sua arte ou elementos da arte que provém do artista, etc. Mas não é disso que eu estou falando agora. Estou falando que o elemento físico mesmo, o objeto, ele é algo externo ao artista. A mesma coisa na pintura, né? É possível uma pessoa pintar-se a si mesmo, é possível, né? Mas ainda assim, ela estará pintando desde o exterior. Nunca ela vai conseguir pintar a sua parte interior, por assim dizer, né? E com relação às outras artes finas também, como o teatro, né? Ou o drama em geral, teatro, cinema, etc. Também, né? Você vai, o ator, a atriz, ele vai elaborar um papel, etc., que em princípio é externo a ele. Aqui também pode haver discussão do quanto de um ator influencia um personagem e quanto de um personagem se transforma no próprio ator. Mas sempre o ator, ele nunca, na verdade, vai se confundir com o personagem. Isso já aconteceu com alguns atores e atrizes, mas eles ficaram loucos no final das contas porque já não sabiam diferenciar o que era o personagem e o que era o ator propriamente dito. Então, de qualquer maneira, essas artes finas, elas produzem, por assim dizer, algo que é externo à pessoa, assim. Mesmo na arte do teatro, se você estudar clown, por exemplo, palhaço, a arte do palhaço, você vai ver que os profissionais, eles falam que o palhaço é algo de mais íntimo que o ator tem, né? Aquela parte que é o núcleo propriamente do ator e que se externaliza de modo engraçado e exagerado e acaba sendo o clown. Então, muitos dizem que o clown é o próprio ator. Mas ainda assim, se o ator ele não estiver, por assim dizer, atuando ou exercendo um papel ou uma situação de clown, ele vai saber a diferença entre ele e o clown, né? Assim. Então, ainda assim, se trata de algo externo.
Já nas artes liberais, o que acontece? Há um elemento de intransitividade, ou seja, a ação do aluno ou do estudante, ela começa nele e termina nele mesmo. Por quê? Porque ele está se aperfeiçoando, ele está tornando-se cada vez mais perfeito, através do estudo da linguagem, ou seja, que são as artes relacionadas à mente. Como nós vimos, gramática, retórica e lógica. Se você estuda gramática, é você quem melhora, você que aprende a gramática. Se você estuda lógica, é você quem melhora, ou seja, a ação começa em você e termina em você mesmo. E se você estuda retórica, também todos os elementos da retórica estarão em você, né? É lógico, muitas vezes você pode preparar um discurso, que é algo externo, mas é o resultado de uma perfeição interna que você atingiu. Assim, então, por isso que é esse elemento de intransitividade, ou seja, a ação não transita do seu agente para o objeto. Ela permanece no agente, por isso que é intransitivo. Ao passo que nas artes utilitárias e nas artes finas, nós temos esse elemento de transitividade, ou seja, a ação ela começa no agente e termina no objeto. Né? Assim, nas artes liberais, repetindo, a ação começa no agente e termina nele mesmo. Tá? Então, é lógico, pode haver discussões a respeito, principalmente das artes finas, né? O que começa na pessoa e termina nela mesma, só que o estudo do Trivium, como nós vamos ver nos outros vídeos, né? Das artes liberais em gerais, mas especificamente com o Trivium, o que acontece é que essas técnicas elas vão formando um todo orgânico na pessoa, ou seja, a pessoa vai se aperfeiçoando cada vez mais e ela vai se tornando mais perfeita, de modo que se essa pessoa se envolver com qualquer outra atividade transitiva, seja uma atividade que seja utilitária, seja uma arte fina qualquer, ele vai se desenrolar muito melhor no desenvolvimento dessa atividade, porque os processos mentais dele estarão muito bem discernidos, muito bem definidos, e ele vai saber usar esses processos mentais da maneira adequada para desenvolver essas atividades. Então, as artes liberais, elas desenvolvem a própria pessoa, o próprio aluno, não é isso? Quando nós estudamos o programa de enriquecimento instrumental do Feuerstein, quando o mediado passa pelos exercícios, isso também acontece. Ele melhora a si mesmo através do desenvolvimento das suas funções cognitivas, dos seus atos mentais. Ele passa por micro mudanças que vão aperfeiçoando cada vez mais o próprio mediado. Então, nós poderíamos dizer que o programa de enriquecimento instrumental do Feuerstein também é uma arte intransitiva, ou uma técnica, né, que é intransitiva, ou seja, ela começa no agente e termina nele mesmo. Assim, ou seja, há o mediado que melhora de acordo com o seu progresso nos exercícios do programa de enriquecimento instrumental. Então, há muitas relações entre artes liberais e a teoria da aprendizagem mediada, né? E nós vamos ver mais detalhes, então, nos próximos vídeos. Para esse vídeo, para essa aula, é bom que você permaneça com essa ideia em mente de que você estudando as artes liberais, você vai melhorar a si mesmo, você não vai formar nenhum produto, né, para ser comercializado ou para oferecer para alguém. É você mesmo que vai melhorar, tá bem? Então, nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!